Aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E finalmente saiu a terceira edição da HQ da DC no universo medieval. E aqui uma guerra está prestes a começar envolvendo kryptonianos, amazonas e muita gente a mais. Então, sem perder mais tempo, né, já vai deixando aí o seu bate-like e o seu bate-comentário aí sobre essa saga, o que você tá achando. E bora começar o resumo dessa terceira edição depois da abertura. A nova edição começa com algo misterioso caindo do céu. Um certo Mestre Olsen observa esse fenômeno e, enquanto a narração da profecia do Constantine da edição anterior confirma isso, vemos que era um pedaço de kryptonita. No castelo da família El, o Bruce diz que está indo para a terra do Magnus para investigar esse objeto. A General Waller não acha uma boa ideia ele sair dali, depois do ataque ao rei que eles sofreram. Mas o Bruce não quer ignorar a tal profecia. E depois de muita conversa, o Zell decide então que o Bruce deve ir então atrás dessa estrela aí que caiu misteriosa. A rainha cita que está esperando também a sua filha chegar, e ela está se referindo a Zala Zor-El, a Supergirl desse universo, que aqui ela é irmã, né, do Kal-El. O detalhe é que antes de partir, o Bruce pergunta a Halley se ele poderia falar com a Senhora da Floresta, que deve ser aí a Era Venenosa desse universo. Ele sai com Alfred, mas lá na Terra de Magnus, vemos aqui a versão medieval dos Homens Metálicos. E olha só como cada um tem uma armadura de cor diferente. Ficou uma sacada genial desses personagens aqui. Eles também estão atrás desse objeto misterioso que caiu, mas no caminho encontram uma figura encapuzada. E ela se revela como sendo a Zala. E ela não tá ali só para conversar. Um dos cavaleiros pergunta o que ela está fazendo em uma terra estrangeira, e a Zala responde que essas terras, em breve, não serão mais deles. Ela então atravessa o corpo desse cavaleiro para em seguida sair matando os demais homens metálicos. O legal aqui é que a arte vai acompanhando a ação, que vai ficando cada vez mais vermelha, conforme a Zala vai fazendo mais vítimas. Poxa, tinha gostado tanto dos Homens Metálicos aí, versão medieval? Não duraram nada nessa história, mas essas páginas aí da ação, né, da Supergirl matando esses caras ficou muito boa. Ainda mais ela combinando os poderes dela ali. Na Ilha Paraíso das Amazonas, a Lois Lane relata à Rainha Hipólita que o rei Jefferson, o Raio Negro, está chegando. Isso porque o filho dele foi assassinado. Elas não sabem ainda que foi a Zala, mas a Lois suspeita que alguém do Zell possa ter feito isso em represália à morte do rei deles. O rei Raio Negro chega logo em seguida ali na ilha, mas ele não pode literalmente tocar na ilha, né, porque ele é um homem. E a gente sabe que nas Ilhas das Amazonas, né, não é permitido que o homem entre ali. Rola um início aí quase de confusão, mas logo o rei e o Constantine dão uma apaziguada e ele convida as três, inclusive a Diana, que chegou ali, para conversar. O rei começa falando do seu filho e como ele o amava. A rainha Hipólita revela que as Amazonas sempre foram aliadas do reino do Raio Negro, que é o das Tempestades. Ele revela a ela que, de fato, mandou matar o Jor-El, mas isso por causa da tal profecia. E ele quer justificar isso falando que, na verdade, ele estava certo, porque ele diz que todos da família El são maus. E é então que ele revela que foi a Zala que matou seu filho. E isso choca as Amazonas, principalmente a Diana, que aqui, né, nesse universo, tem um romance com a Zala. O rei Jefferson grita e garante que foi ela. A Lois tenta entender o porquê dessa ação da Zala, e a Hipólita garante ao rei que ela conhece bem a profecia e que o destino nunca é algo simples. O Jefferson lembra da parceria entre os seus reinos de longa data e, caso uma guerra aconteça, ele pergunta se ela se unirá a ele. A Diana tenta fazer a sua mãe negar isso, mas a rainha das Amazonas diz que se a guerra for inevitável, ela se unirá ao reino das tempestades. Isso, claro, desencadeia, né, uma briga entre a Hipólita e a Diana. A Mulher Maravilha diz que está deixando a ilha e que essa guerra não é delas. Tem até o momento em que a Hipólita proíbe a Diana de fazer isso. E a sua filha responde que ninguém naquela ilha poderá impedi-la. Desafiou mesmo.
Antes de partir, ela fala com a Lois. A Amazona não consegue acreditar que a Zala poderia ter matado alguém. E então parte nesse Pégaso irado em busca da Supergirl e da verdade. A história depois retorna lá pro Raio Negro no seu barco. E ele dá uma explicada que, na verdade, a saída dele lá para conversar com as Amazonas tinha um outro objetivo além de conseguir, né, a aliança da Hipólita, que era de colocar ela contra sua filha, já que a Diana seria, digamos, a única contrária à guerra. E ele diz ao Constantine de que quando ele precisar, as Amazonas vão ficar agora do seu lado. O mago fica impressionado com a lábia do rei. Contudo, quem aparece voando na frente do navio deles? A Supergirl. O Raio Negro imediatamente começa usando seus poderes, dizendo que dessa vez ele está preparado. E ele acerta uma forte rajada na Zala, que vai parar dentro do oceano. O que na verdade não é uma estratégia muito boa, já que agora ela tem total vantagem sobre seus adversários, que eles não sabem onde é que ela tá. E é então que a Zala lança um poderoso ataque vindo de baixo ali do barco. Ela manda esse tornado aqui de água que quebra o barco no meio. O rei já começa a dar ordens para evacuar e enquanto ele está distraído, novamente a Zala faz mais uma vítima. Ela perfura o rei Jefferson com uma estaca e diz ao Raio Negro que não haverão mais reis. E depois ela sai voando dali. Enquanto morre, o Jefferson fala ao Constantine para cuidar da sua filha, Anissa, e que agora ela vai ser a rainha do seu reino, e que precisará dos conselhos do Constantine. Então, ele morre nos braços do mago. Eu vou dizer que essa morte ela me pegou desprevenido. Me lembrou, sabe o quê? Na época lá que o Game of Thrones era bom e tinha umas mortes totalmente inesperadas. E que eram bem feitas. Eu achava que daqui a pouco esse rei ia durar bastante, talvez até o final ali da revista. Mas a Zala realmente aí tá num caminho de ficar matando geral mesmo. Então a história retorna lá pro Bruce e pro Alfred, que chegam lá na terra de Magnus, dos Cavaleiros Metálicos. E lá eles encontram os corpos dilacerados dos pobres homens metálicos. O Bruce lembra da parte da profecia onde diz que todos irão se destruir. Eles então chegam no local da queda da Kryptonita e, escondida entre as rochas, o Alfred pega um pequeno pedaço da Kryptonita. Só que imediatamente o Bruce se sente muito mal e quase desmaia. Pois é, aparentemente pela reação do Bruce em relação à Kryptonita, ele também pode ser de Krypton, assim como os outros da Casa El. Isso até já vinha sendo telegrafado nas últimas 2 edições, porque em algumas lutas o Bruce demonstrava capacidade sobre-humana. Teve uma vez lá que ele conseguiu rebater uma flecha lá que não teria como um ser humano conseguir fazer isso. O Batman fica surpreso que a pedra não afetou o Alfred também. E é então que o Bruce diz que acha que só ele foi afetado por causa de quem ele é. E quando ele vai revelar algo, o Alfred o conforta e diz que sabe de tudo. E a edição termina com ele dizendo ao Bruce que é hora dele aprender a verdade. E assim então se encerra essa 3ª edição aí da HQ da DC no universo medieval. E assim tivemos aí mais uma edição muito boa aí dessa HQ. Essa saga tá cada vez ficando mais incrível. Ela tá aos passos aí, eu acho que de se tornar ali na medida do Decida que ele conseguiu de sucesso e também de qualidade. E também tá legal como eles estão conseguindo expandindo mais esses reinos aí, né, desse universo da DC. Porque essa roupagem medieval combina muito com vários personagens, como a gente pôde ver aí com os Homens Metálicos, embora eles já tenham morrido. Mas daqui a pouco a gente pode ver mais vilões, né, ou mais heróis aí da DC nessa roupagem. A gente até já teve indícios, por exemplo, aí dessa Senhora da Floresta aí, que vai ser uma Era Venenosa. A arte também continua maravilhosa aí dessas edições. E vamos ver aí como é que vai ser essa questão da Mulher Maravilha também com a Supergirl, né? Que ela vai descobrir então aí que a sua amada tá virando essa assassina e provavelmente vai rolar uma treta aí entre as duas. E agora eu quero saber o que vocês estão achando aí dessa minissérie. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. E claro, na medida que forem saindo novas edições, a gente vai trazer aqui na Batcaverna. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 plataformas de financiamento coletivo. No Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem um link desses 2 projetos na descrição e tem extras incríveis como podcasts exclusivos. Então até a próxima, gente. Tchau, tchau!